Olá, boa tarde. Começa aqui o programa Eclésia, num dia em que dedicamos também a nossa atenção à doutrina social da Igreja. Será dentro de breves instantes. Antes disso, vamos olhar também os temas que marcam a atualidade. De ano para ano são cada vez mais, e este ano não foi exceção. O Secretariado Diocesano do Ensino da Igreja nas escolas da Diocese do Porto conseguiu congregar no Parque da Cidade 17 mil alunos da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica. O verde do Parque da Cidade ganhou novas cores. As cores da juventude trazidas por milhares de alunos que ao longo do ano frequentaram a disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica. Foi um encontro que este ano assinalou 10 anos de existência e que conseguiu congregar 17 mil alunos desta disciplina e mais de 1000 professores. Muito graças à dinâmica deste homem e da sua equipa, António Madureira, professor de Educação Moral e Religiosa Católica e diretor do Secretariado Diocesano do Ensino da Igreja nas escolas. 10 anos é uma data que já nos dá um certo ritmo de tradição. Quando um evento entra numa tradição, ganha por si próprio autonomia e autoridade. O encontro dos alunos de MRC da Diocese do Porto é já um momento único na Diocese e um momento único nas escolas todas da Diocese do Porto. É um dia de convívio e de festa. Uma espécie de recompensa para quem, ao longo do ano, fez opção por mais uma hora de aula e mais uma disciplina. Uma opção com sentido que tem feito crescer esta iniciativa ao longo dos anos. Nos últimos anos, noto que os alunos estão mais envolvidos nas atividades, estão mais interligados, interagem mais uns com os outros. Inclusive os nossos alunos são alunos de educação especial, alunos com algumas dificuldades e com algumas limitações, que nós trazemos sempre, fazemos questão de trazer sempre nestas alturas, para que eles possam interagir com os outros, e notamos que cada vez mais este encontro é um abraço. É um abraço inter-escolas, inter-comunidades, entre os professores e os alunos. Eu acho que tem crescido, tem melhorado em qualidade, tem melhorado em participação e, sobretudo, em convívio. Penso que os alunos agora perceberam que é mesmo para conviver e para estarem juntos. Por entre espaços lúdicos e muitos espaços de descanso, outros tantos desportos mais ou menos radicais. Acho que é motivador para os alunos de moral, para que continuem na disciplina. É quase um rubeçado, um bombom no final do ano para aqueles alunos que tiveram educação. Sim. O que é que a disciplina traz um bocadinho para ti? Disciplina. Acho que com moral sentimos-nos mais abertos à vida. Havia também quem esperasse na fila para uma viagem em 3D pelo corpo humano. A Fundação Champalimau proporcionava a experiência. Entramos dentro do corpo humano e vemos as nossas células. Tudo em 3D. Tudo em 3D. Foi muito fixe. Vimos tudo em 3D e vimos como é que funcionava o corpo humano. Afinal, vale a pena frequentar a disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica? Vale. Muito. Vale. Contudo, as atrações do dia estavam reservadas para o palco principal, onde as estrelas foram aquelas que fazem parte da cultura atual destes jovens. Muitas delas também já estiveram deste lado de cada disciplina. No Colégio Nossa Senhora da Bonança e na Escola de Valadares tive moral, tínhamos a opção de ter e não ter, eu optei por ter, e acho que é uma disciplina que acaba por ser importante, porque nos ajuda a também saber interligar-nos uns com os outros e a dar-nos uns com os outros de uma maneira mais saudável e que às vezes o moral é visto de uma maneira que não é a realidade. O moral é uma coisa que se pode tornar divertida da maneira que é dada. Já não estamos no ensino secundário, mas tivemos aulas de educação moral, sim. Ficou alguma coisa da disciplina? Sim, o nosso civismo, a nossa educação, tudo que aprendemos, a sermos as pessoas que somos hoje, deve-se muito a isso também. É basicamente isso, a nossa educação, essas aulas ajudaram a criar-nos como pessoas, basicamente. Mas há que ter cuidado com a palavra estrela, é que para António Madureira, estrelas aqui foram os alunos de moral. Eu gostava que não transformássemos isto, porque as estrelas são os 17 mil alunos, os outros estão a trabalhar. Para que um dia seja marcante e gratificante para estes,
há um grupo de pessoas que tem que estar a trabalhar. E então, se eu tenho que escolher trabalhadores, eu escolho os trabalhadores que eles gostam de partilhar e de conhecer. E são eles, são estes que estão, são estes que se propuseram estar connosco, nós abrimos as portas e estão cá. As estrelas são claramente os meus alunos. É um encontro sem paralelo em qualquer outra diocese, também fruto da implementação que a disciplina de moral tem nas escolas da Diocese do Porto. São quase 73 mil alunos na disciplina. Aqui estiveram 17 mil inscritos. O orgulho da organização, que de ano para ano é com gosto que aumenta a logística necessária para a realização do evento. Decorreu em Silves o Dia da Igreja Diocesana do Algarve, uma oportunidade para apresentar o programa para próximos anos e desafiar os responsáveis pela Igreja nas diferentes paróquias a experimentar uma nova organização, nomeadamente nos meios urbanos. A Diocese do Algarve quer reorganizar a forma de prestar os serviços paroquiais, nomeadamente nas zonas urbanas. A diminuição crescente da referência geográfica das paróquias e o aumento da mobilidade das pessoas motivam uma redefinição da metodologia de trabalho dos dinamizadores da pastoral. Hoje em dia as pessoas numa cidade já não estão lá a ver muitos os limites das paróquias. Nesta rua deste lado é de uma paróquia, do outro já é da outra. E tendo em conta hoje que esta mobilidade que acontece, não apenas dentro da cidade até fora, pensamos que é melhor, por exemplo, na cidade, os padres trabalharem, os nossos párocos trabalharem em conjunto, não só trabalharem em conjunto, mas serem quase, digamos assim, todos párocos de todas as paróquias. Para que o projeto inicie, o Bispo do Algarve procura padres voluntários para uma nova metodologia do trabalho. Encontrar grupos de padres, não é? Que estejam disponíveis para colaborar uns com os outros e para empreender um trabalho deste género. Porque neste momento o percurso que fizemos a nível de vigararias, penso que foi muito positivo. Sensibilizámos exatamente para isso. Ninguém põe em causa, eu pelo menos não ponho em causa o entusiasmo, a dedicação, a generosidade dos nossos padres, não é, aqui no Algarve. Mas sabemos que nem sempre esta generosidade e esta doação e dedicação se consegue, não é, complementar uns com os outros, porque temos a nossa maneira de ser, de estar, de fazer, e portanto esse aspecto é o mais difícil, digamos assim, não é? Dificuldade a ser ultrapassada, à qual se acrescenta outra: consolidar uma cultura de corresponsabilidade na Igreja, onde serviços e tarefas sejam partilhadas entre o Bispo, os sacerdotes e os leigos. Sem o crescimento nesta consciência corresponsável na Igreja, não dá. Isto tem que haver da parte daqueles que são ordenados, bispo e padres e diáconos, e da parte dos leigos também. Ou seja, aquilo que na Igreja nos corresponsabiliza, pois é o batismo e o crisma. Tudo o resto é serviço, podemos dizer assim. É serviço tendo em conta o dom que cada um recebe. Problemáticas que merecem a atenção da Diocese do Algarve, que nos próximos anos dinamiza a ação pastoral em torno da missão. Após 6 anos em torno de mensagens marianas, coincidindo com a presença da imagem peregrina de Fátima na Diocese, o Algarve iniciou no Dia da Igreja Diocesana um novo programa que determinará ações e projetos ao longo dos próximos 6 anos. Despertos para este apelo de Cristo, este envio de Cristo, que deve ser constante, e de anunciar o Evangelho, na comunhão eclesial de testemunhar Cristo vivo, repensámos também a nossa maneira de estar, de ser leigos, de ser presbíteros, não é? Para redimensionarmos um pouco o modo como nós nos situamos e servimos a Igreja, de maneira que cada sector, digamos assim, presbíteros, diáconos e leigos, valorizando com o seu serviço na Igreja aquilo que os define e os distingue, possa daí resultar um serviço mais fecundo, mais eficaz para toda a Igreja, não é? Uma jornada que ofereceu à Igreja Diocesana um sinal de convergência pelo contributo de paróquias. Os vários grupos, os vários serviços, as várias expressões. Naturalmente, nessa diversidade está a beleza, está encanto, mas está também convergência, porque não pode cada um
viver à margem do outro. Todos nós precisamos uns dos outros. A Igreja é este corpo de Cristo, de que São Paulo tanto evidencia. E, portanto, isso está muito presente. Não queremos, de facto, uma igreja em que cada grupo se isola. E, portanto, estas formas, quer dizer, estas jornadas, estas e outras iniciativas que ao longo do ano, ou destes anos, viemos desenvolvendo e continuaremos a desenvolver, portanto, procurarão sempre evidenciar, portanto, a Igreja como comunhão de fiéis. Neste dia da Igreja Diocesana, 6 jovens foram enviados em missão. Um projeto de voluntariado missionário desenvolvido não em nome próprio, mas da Igreja local do Algarve. Não vou em meu nome, vou em nome da Igreja. É uma grande responsabilidade, mas eu tento sempre fazer o meu melhor e não sou eu que vou, é ele que me utilizam para fazer algo em nome dele. Então que seja feita à vontade dele e que seja o melhor para mim, para todos os que eu vou encontrar. É uma responsabilidade, mas eu confio e o que vier, virá. E estaremos prontos para receber o que virá. E foi um dinamismo de missão o que acolheu em Silves a jornada da Igreja Diocesana, a levar por diante por aqueles que partem e também por aqueles que ficam na Igreja do Algarve. E olhamos agora a doutrina social da Igreja. A jornalista Imelda Monteiro conversa com Maria Eduarda Ribeiro e Pedro Vaz Pato, da Comissão Nacional Justiça e Paz. Boa tarde, estamos de regresso para mais um olhar sobre o pensamento social da Igreja. Hoje olhamos a dignidade da pessoa humana e os seus direitos. Comigo tenho novamente os nossos convidados, a doutora Eduarda Ribeiro e o doutor Pedro Vaz Pato. Muito obrigado a ambos por estarem aqui a partilhar estes pontos de vista sobre a doutrina social da Igreja. Começo por si, doutor Pedro. Hoje abordamos a dignidade da pessoa humana. Em que é que radica esta dignidade? Pois nós podemos pensar o que é que fundamenta este princípio, que é um princípio basilar da doutrina social da Igreja. Podemos encontrar este fundamento no plano racional, porque não é preciso ser cristão para reconhecer este princípio. Mas eu acho que não consigo encontrar algo mais sólido para fundamentar este princípio, senão a mensagem cristã. A mensagem do Antigo Testamento, desde logo no Gênesis, onde o homem e a mulher são apresentados como o vértice da criação, criados à imagem e semelhança de Deus, mas ainda no Novo Testamento, em que Deus se faz homem, dá a sua vida pela humanidade. Não só pela humanidade em geral, mas por cada um de nós, por cada pessoa como ser único e irrepetível, na expressão do Papa João Paulo II. Portanto, acho que este fundamento é aquilo que nós precisamos encontrar de mais sólido para este princípio da dignidade da pessoa humana, que tem implicações vastas. Este princípio supõe que toda a atividade do Estado, toda a organização da economia, o trabalho, sejam concebidos em função da pessoa humana concreta. E depois também podemos pensar noutro tipo de implicações. Por exemplo, é uma questão que agora está a ser discutida. Será que a dignidade da pessoa humana se vai adquirindo à medida que a pessoa cresce? Se depende das capacidades do ser humano? Não, a dignidade da pessoa humana é a mesma desde o início da vida até ao fim da vida. Não diminui, não se adquire progressivamente, não diminui por causa das capacidades, não depende de capacidades, nem sequer da consciência do valor da sua existência. Eu lembro-me disto porque ainda recentemente se suscitou uma grande polémica a propósito de um artigo em que se defendia a legitimidade do infanticídio na base de que a criança recém-nascida não tinha ainda consciência do valor da sua existência. E isto também tem servido para justificar o aborto. Não é assim na perspectiva da doutrina social da Igreja e na minha perspectiva também, na perspectiva universal, de racional, não só uma perspectiva cristã. Portanto, a dignidade da pessoa existe independentemente da consciência do valor da sua existência. Existe em qualquer fase da vida. E também outro aspecto que é importante, a dignidade não se perde mesmo que a pessoa, com o seu comportamento, se afaste daquilo que são critérios morais válidos. Mesmo o criminoso, o pior criminoso, não deixa de ser pessoa, não deixa de ser filho de Deus, por usar uma expressão cristã. E, portanto, há um determinado número de direitos que mesmo essa pessoa mantém.
Já vamos falar dos direitos. Eu agora pedia aqui a palavra à doutora Eduarda para fazer um primeiro apontamento sobre esta questão da dignidade humana e dos fundamentos da doutrina social da Igreja que servem de base à dignidade da pessoa. Pois, eu só acrescentaria que há uma relação constante entre a pessoa humana com os que são detentores da mesma dignidade. O que faz com que exista com que a promoção da dignidade da pessoa humana também esteja ligada ao serviço do bem comum. De facto, para que haja um reconhecimento completo desta dignidade e, sobretudo, que esta dignidade proporcione o exercício da liberdade pessoal, é necessário que existam condições mínimas, condições económicas, condições sociais, culturais, de respeito para com esta dignidade e para que esta dignidade possa desenvolver-se sem problemas, embora, quer dizer, mesmo na prisão pode haver, a pessoa pode ser livre dentro de si, há sempre esta dimensão espiritual, mas não há dúvida que a plena realização da pessoa humana, a plena realização da liberdade da pessoa humana exige, portanto, estas condições favoráveis a este reconhecimento e à promoção da dignidade. Estas condições favoráveis são os direitos. São os direitos da pessoa, da dignidade humana, não é? E há muitos. Portanto, do princípio da dignidade da pessoa humana decorre o reconhecimento de que ela tem direitos fundamentais, direitos que não são concedidos pelo Estado, mas são reconhecidos pelo Estado, porque se nós encarássemos os direitos como uma concessão do Estado, portanto, da mesma maneira que concede, poderia retirar. Ora, se reconhece é algo que está antes do próprio Estado, está antes da própria ordem jurídica. E estes direitos são vastos, não são apenas uma determinada categoria. Às vezes há tendência para acentuar uns direitos em detrimento de outros. Uma categoria de direitos em detrimento de outra categoria de direitos. Portanto, tudo aquilo que decorre da dignidade da pessoa humana deve ser reconhecido como direito. Quer direitos de liberdade, o direito à vida como primeiro dos direitos, como pressuposto de todos os outros, a liberdade religiosa, os direitos de participação política, também, como dizia Eduardo, os direitos sociais, económicos e culturais. Portanto, também a pobreza, não na concepção da pobreza evangélica, mas na concepção de miséria, portanto, algo que priva a pessoa daqueles recursos necessários para assegurar uma vida digna, conforme à sua dignidade, é uma violação dos direitos humanos. E, portanto, a dignidade da pessoa humana supõe o reconhecimento amplo destes direitos. Mas é a sociedade que deve garantir esses direitos? A sociedade, o Estado, a ordem jurídica que os deve garantir, sim. Existe alguma hierarquia nestes direitos humanos? Ou eles são todos importantes? Sei lá, o direito à vida talvez, se calhar, seja um primordial, mas não há dúvida que há muitos, eles fazem um conjunto que às vezes é difícil separá-los. Eu, no entanto, gostaria, a propósito dos direitos humanos, falar em algo que não foi dito no programa anterior sobre a globalizar a solidariedade, que é este alargamento do campo dos direitos humanos ao direito dos povos e das nações, que também é muito importante. De facto, nós não podemos não exigir que se respeitem quer dizer, no fundo, há uma exigência face ao respeito dos direitos humanos que também deve ser posta relativamente ao direito dos povos e das nações. E muitas vezes, na prática, nós tendemos a ignorar os direitos dos povos, sobretudo quando estão longe, quando arranjamos desculpas, têm outra cultura, outros costumes e que não será necessário, portanto, ter este cuidado com os direitos humanos. E não é assim. E não é assim, de facto, os direitos humanos valem também para os povos, valem para a pessoa considerada individualmente. E acho que isto e de facto, é todo um conjunto que é necessário acautelar, até para que não surjam desigualdades excessivas entre as pessoas, nem discriminações.
E, portanto, temos que estar atentos a este conjunto tão grande. O Dr. Pedro tem-se debatido muito nestas questões do direito à vida, não é? Estas leis do aborto, da procriação medicamente assistida, vêm muitas vezes pôr em causa este direito, nomeadamente nas sociedades modernas. Bom, a questão do aborto deve ser encarada como uma violação do direito à vida, uma violação dos direitos humanos. Às vezes pensa-se que é uma imposição de um critério moral católico ou cristão, e se fosse assim, de facto, não haveria legitimidade do Estado para intervir. Mas deve ser encarada na perspectiva de um direito fundamental, do primeiro dos direitos, que é reconhecido a todas as pessoas, desde o início, não é? Portanto, não é o mais fraco dos seres humanos, não fica privado do direito à vida. A questão da regulamentação da procriação medicamente assistida deve ser encarada também ela nesta perspectiva de reconhecimento da dignidade da pessoa humana. Portanto, a dignidade da pessoa humana supõe, na visão célebre de Kant, que a pessoa deve ser vista sempre como um fim em si mesmo e não como um meio. E, portanto, a regulamentação da procriação medicamente assistida, como outros tipos de regulamentações, devem ser vistas nesta perspectiva. Não há um direito ao filho a qualquer custo. Não há um direito ao filho, porque o filho não pode ser objeto de um direito, deve ser acolhido como um dom e, portanto, devem ser criadas condições que sejam as condições ideais na perspectiva do bem do filho, que se sobrepõem a um suposto direito, a uma pretensão legítima, que não é um direito, dos progenitores. Bom, daí decorrem várias implicações que se calhar não é agora a altura, não temos tempo para um outro programa, porque hoje realmente temos de ficar por aqui. Foi a rubrica sobre a doutrina social da Igreja. Estamos de regresso de hoje a 8 dias. Até lá, fique bem. E chegamos assim ao final deste espaço informativo, que pode acompanhar também pela internet em agência.eclesia.pt. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.